Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência no segundo vídeo da série Tudo que Temos para Deus. E hoje nós vamos entender, meu irmão, minha irmã, o que é necessário fazer para poder ter um coração como o de Abel. Nós refletimos ontem sobre um coração que é capaz de dar o seu melhor, um coração grato, que sabe que tudo que nós temos provém do Senhor. Mas o que nós precisamos fazer para poder entender isso, meu irmão, minha irmã? A resposta para isso, meu irmão, minha irmã, é justamente em conhecer a Jesus Cristo. E aqui hoje nós vamos refletir sobre a história de Zaqueu, um homem que eu e você vamos nos identificar com ele, um pecador, mas que foi salvo por conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre essa a reflexão de hoje, que vai acontecer no Evangelho de Lucas, é o capítulo 19, versículos 1 a 10, que diz o seguinte: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Só para poder dar o contexto de quem era Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aquele povo dali mesmo, os judeus, que a serviço de Roma exploravam todos os judeus que ali estavam para poder coletar impostos. Eles roubavam. Então ele é o chefe de uma gangue de ladrões, vamos assim dizer. Então era a escória ali para aquela população naquela época. E nós podemos parar para pensar, e ontem nós refletimos como dar o nosso melhor a Deus, a exemplo de Abel. E aqui pode ser que nós estejamos nos sentindo pequenos, como Zaqueu. Nós podemos estar nos sentindo pecadores, mas Jesus, ele está aberto para um coração que o busca, meu irmão, minha irmã. Zaqueu buscava o Senhor. Ele queria ter um encontro com o Senhor. Mas ele era pequeno. A palavra diz que ele era de baixa estatura, tinha muita gente ali. Ele vai atrás do Senhor com todo o seu coração. Ele sobe naquela árvore, que ele sabe que o Senhor passaria por ali. Jesus, obviamente, já sabia que o coração de Zaqueu já tinha se inclinado para ele. Jesus passa, olha para cima, ele se alegra e pede a Zaqueu para poder descer, que ele se hospedaria em sua casa. Zaqueu desce, recebe Jesus com alegria, e aquelas pessoas não compreendem o que estava acontecendo, falam: Jesus vai sentar com o chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, um ladrão. Sim, Jesus, ele veio para nós, para os pecadores, para os imperfeitos, para aqueles que erram. E Zaqueu já se entrega, já se arrepende e fala que vai restituir várias vezes aquilo que ele roubou. Meu irmão, minha irmã, percebe isso. Ontem nós falamos na reflexão sobre o coração e oferta de Abel. Quando nós percebemos que tudo provém de Deus, imagina um homem desse, um homem como nós, pecadores. Para ele não tinha mais salvação. Já era um condenado socialmente, que tinha riquezas, mas não tinha nada. Um coração vazio, era odiado pelas pessoas à sua volta. Mas ele encontra no Senhor o perdão. Ele encontra no Senhor toda
todas as graças e bênçãos que alcançam mesmo sendo imperfeitos. Isso nos alcança também, meu irmão, minha irmã. E quando nós vemos o coração de Zaqueu aqui, um coração que foi alcançado pela graça de Deus, nós voltamos em Abel. Como não ser gratos, meu irmão, minha irmã, por aquilo que Jesus fez por nós? Como não ser gratos, mesmo sabendo que nós somos pecadores imperfeitos? Nós não merecemos nada e essa graça nos alcança a ponto de Jesus estar ao nosso lado, na nossa casa, se hospedando com a gente que somos pecadores. Meu irmão, minha irmã, é esse entendimento que permite que um coração vazio, um coração sedento pelo Senhor, ele se converta, entrega o melhor ao Senhor por gratidão, renunciando às paixões, entregando todas as primícias, o que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de habilidades, as nossas famílias, os nossos ciclos sociais, as nossas posses, o nosso dinheiro, tudo isso para Deus, meu irmão, minha irmã. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro, de posses, de habilidades, ciclos sociais da nossa família para poder viver, mas Ele quer ser a prioridade da nossa vida. Ele quer que aquilo que provenha do nosso coração seja o melhor para Ele, porque Ele dá o melhor para nós. Ele entregou Jesus Cristo para nós, santo, para ser morto por nossos pecados. Isso precisa alcançar o nosso coração. Então, se você se sente pequeno, se você se sente um pecador como eu, se você se sente como Zaqueu em meio àquela multidão, buscando por Jesus, tateando, eu estou com sede do Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso ser transformado, porque eu não aguento mais esse peso nas minhas costas, eu não aguento mais esse piano sobre as minhas costas, eu quero ser libertado. Meu irmão, minha irmã, Jesus está passando. E o que você vai fazer? Você precisa, como eu, vê-lo, que nós possamos buscar essa árvore, meu irmão, minha irmã. Nós possamos buscar esses lugares, talvez seja no nosso quarto, seja ajoelhados com o rosto no pó, que nós tenhamos acesso ao Senhor. Nós possamos ver Jesus passar, e Ele vai olhar para nós, e o nosso coração quebrantado, Ele vai alcançar também o coração do Senhor. Ele vai falar para nós hoje: eu vou habitar na sua casa, vou habitar na sua vida, vou habitar no seu coração. E vai ter salvação nesse coração, nessa vida, nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O que você está esperando para ser liberto? O que você está esperando para ter um coração grato? O que você está esperando para ter um coração que agrada ao Senhor? Renunciando tudo aquilo que não vem da vontade do Senhor, ofertando ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Se você, meu irmão, minha irmã, estiver preparado para esse mergulho no Senhor nessa manhã, Ele vai passar, que nós possamos ser como Zaqueu, pequeninos, imperfeitos, pecadores, que mesmo nessa multidão de ruídos, mesmo nessa loucura desse mundo que nos aprisiona, que nos pressiona, essa quantidade de barulho que muitas vezes nos tira o foco, que nós possamos tomar a iniciativa de subir nessa árvore e ver Jesus passar, que hoje vai ter, meu irmão e minha irmã, salvação dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Pai, pela sua inspiração, pela sua presença aqui, que é real e é forte, Senhor Jesus. Quero te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, em especial, Pai, por nós, pecadores, Pai, os Zaqueus que aqui estão, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai. Por muito tempo, Pai, nós fizemos coisas que não Te agradaram, Senhor Deus. Nós também somos como Zaqueu, Pai, imperfeitos, pecadores. Focamos nas nossas vaidades, no nosso orgulho, nas nossas paixões, Senhor Jesus. Isso gerou vários impactos na nossa vida, Pai. Mas nós escutamos falar de Ti, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está aberto para um coração quebrantado, um coração pecador, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, diante da oportunidade que nós temos essa manhã de subir nessa árvore, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vai passar, Senhor Jesus.
E nós queremos, Pai, te ver, Pai. Nós queremos ter um encontro contigo, porque nós não aguentamos mais esses pesos, Pai. Nós queremos que a nossa vida toda, Pai, seja completamente entregue a Ti. Mas o volume de peso, de pianos que nós carregamos, Pai, nós não aguentamos mais, Senhor Jesus, e subimos essa árvore para Te ver. Nós olhamos o Senhor nos olhos agora e o Senhor sorri, Pai. Nos chama para descer, nós queremos descer, Pai. Nos ajoelhar diante de Ti, colocando diante de Ti, Pai, tudo aquilo que nós fizemos de errado. Tudo que nos tornou pequenos, Pai. Tudo que nos tornou, Pai, sujos, Pai, diante de Ti nessa manhã. Nós pedimos para que haja salvação dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nessa manhã, Senhor Jesus. Que o Senhor possa habitar essa casa, Pai. Essa casa é sua, Senhor Jesus. Que o Senhor possa organizar essa casa, limpar a sujeira, Pai. Limpar os cantos, Pai, obscuros, Senhor Jesus. Trata os nossos sentimentos, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um coração como o coração de Abel. Sabendo que toda a nossa vida, Pai, provém de Ti. É pura graça o fato de nós estarmos respirando aqui agora, Senhor Jesus. Que nós possamos dar o nosso melhor a Ti, Pai. Tudo que nós temos de melhor, que possa ser para Ti, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. É pura gratidão do nosso coração nessa manhã. Pedimos tudo isso em Seu nome, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se Jesus falou com você através desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando. Sem dúvida, essa mensagem alcançará também outros corações, da mesma forma que alcançou os nossos corações. Você tem uma quarta-feira abençoada e amanhã a gente se vê no novo vídeo. Amanhã a gente já vai refletir sobre o servo do centurião que foi alcançado pela graça do Senhor através da palavra de Jesus. E a gente se vê lá. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.